Abra sua Bíblia, Filipenses capítulo 4, verso 4. Alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegre-se. A palavra hoje é sobre esse tema, alegria. Amém? Você pode fechar os seus olhos. Espírito Santo, nós dependemos do Senhor. Nós queremos nos alimentar, Pai. Toma esse momento, Senhor, e nos dê o alimento, o pão sagrado, Jesus, o pão da vida. Através daquilo que Ele nos alimentar, produz a vida do Senhor. Através daquilo que Ele, Deus, nutrir as nossas vidas, que o Senhor possa, Pai, fazer com que isso venha, Deus, à tona. Modele todos os nossos dias, todas as nossas decisões, que a Tua palavra hoje, ela seja de fato lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Em nome de Jesus, Pai, que o Seu poder, Espírito Santo, na palavra, faça com que o nosso hoje, a nossa circunstância, a realidade como nós estamos, seja confrontada e que possamos decidir, Deus, por mudanças, em nome de Jesus. Amém. Queridos, falar sobre alegria parece uma coisa desafiadora. Por incrível que pareça, um tema tão simples. Mas sabe o que a gente tem aqui? Um risco de que a sua mente seja colocada no menosprezo do tema. Eu não gosto de tema por isso, porque às vezes nós não nos atentamos que o tema amarra tudo aquilo que é dito, e às vezes também o tema anuncia igual livro pela capa. Gente, não se julga livro pela capa. Tem muita capa ruim de livros bons. Eu sou expert em pegar livros com capas espetaculares e às vezes pensar, que xarope. Então, quando a gente fala alegria, corre um risco de você pensar assim, lá vem uma palavra devocional, numa pegada motivacional. Sim, claro. Mas não é tão simples assim o assunto alegria na palavra. Eu confesso a você que mesmo conhecendo os textos que vou abordar, mesmo conhecendo o texto que você está aí, assim que o Senhor falou comigo que eu devia partilhar hoje sobre alegria, esse texto já ficou claro dentro de mim, eu já abri ele em plena obra e fui meditar, fui orar a respeito, fui olhar ali o texto e confesso a você, o tema alegria para mim não era um tema que eu pudesse dizer assim, gente, como que eu sei da importância na vida cristã da alegria? Talvez se eu olhasse há uma semana atrás, você falasse assim, alguém vai pregar sobre alegria. Provavelmente eu teria um comportamento assim, lá vem uma mensagem fraca, pouco madura, alguma coisa para fazer auê, para levantar a galera. E, no entanto, eu quero mostrar a você como que isso é doutrinário. Também sim, claro, é prático, é denso, é um ensino que não é bobo, não. Não é aquela coisa, você tem que estar alegre, irmão. Você tem que estar sempre alegre no Senhor, está escrito aqui, não é isso. Alegria, você vai ver que é um tema extremamente relevante e provavelmente você pode estar se perdendo muito na sua salvação por não estar compreendendo bem a importância e o papel que a alegria desempenha na sua caminhada com Cristo. Estamos juntos? Te expliquei para você fugir do acidente, do buraco do tema, cair aí e de repente ficar onde você não devia de estar. É interessante você notar que o tema dessa carta de Paulo é escrito por uma igreja nova convertida. Nós temos aqui uma igreja recém-fundada e Paulo está preocupado. Por quê? Para Paulo é fácil. Paulo já tinha sido treinado. Paulo já tinha passado por tudo e aprendido o segredo de tudo, de toda e qualquer circunstância. Disse ele. Ele sabia estar de uma forma, de outra forma. Aonde está essa colocação de Paulo? Em Filipenses. Para ele é fácil pregar falando assim, estou enviando essa carta amarrada a um soldado, estou numa cadeia, estou num lugar de prisão porque vim parar aqui por causa dessa mensagem de esperança, de transformação. É fácil. Só que ele está escrevendo para uma igreja recém-convertida para tentar motivar os cristãos a pensarem a fé num outro ponto de vista, a amadurecerem. Por quê? Corria-se um risco de que as pessoas que abriram mão de tudo por causa de Jesus, que era a igreja
de Filipos, essa igreja recém-convertida, começasse a passar por um descrédito. Pensa você, eu começo a falar com você que Deus cuida, que Deus te ama, que Deus é com você, e de repente, nós temos aqui a minha prisão por causa dessa mensagem de esperança que eu levo para você. É bem possível que você comece a pensar como que é possível o Cristo que salvou a vida do Jefferson expor ele dessa forma. Ele pregou o evangelho para mim e agora ele está ali colocado na cadeia por isso. Talvez não seja fácil para algumas pessoas administrarem a ideia de que Deus cuida de nós, de que Deus nos ama, de que Deus é conosco, de que Deus está sempre ao nosso lado, é o nosso dono, mas ainda assim, Ele não nos deixa isento de algumas lutas. Querido, é um contexto de carta que nos faz pensar como é possível Paulo dizer assim, alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo, uma ênfase. Ele está falando, alegre-se. Ele está dizendo, você precisa estar alegre. É um mandato, é uma direção, é uma ordem. E cá para nós, quando o assunto é essas coisas abstratas, começa a se pensar. Vamos pensar aqui uma coisa. Eu posso chegar para o Cadu e falar, alegre-se? Posso, porque está no texto. Mas como que o Cadu recepcionaria essa ideia de eu falar para ele, você precisa estar alegre? Alegria tem que ter motivo, tem que ter algo que promova a alegria. Alegria não vem do nada, alegria não vem do ar. Agora, eu quero que você pense em todo momento que você estiver olhando a Bíblia comigo, olhando esse tema, eu estou te falando que você hoje não vai sair daqui informado, você vai sair daqui para procurar ser uma pessoa alegre. O que você precisa fazer? Você precisa compreender a gravidade de não ter a alegria presente na sua caminhada com Cristo. O que você precisa perceber? Tudo tem seu combustível. Aqui nós temos lâmpadas ligadas, porque a energia leva para elas aquilo que elas precisam para estar em movimento, em funcionalidade. Nós nos alimentamos, dormimos, bebemos água. Então, já perceba uma coisa, eu não só falei que dorme e nem só que come. Você também bebe água. Amém? Tudo isso para quê? Para que você faça uma manutenção de você e que você tenha combustível para viver. Então, o seu corpo precisa de certas coisas para que ele se motive a viver, para que ele tenha força, energia para fazer o que tem que ser feito, para movimentar, para andar, para estar de pé. Uma pessoa que não faz uma boa alimentação, provavelmente ela está fadada a ter problemas. Falta de água traz problemas, falta de certos nutrientes na comida traz problema, perca de sono, dormir pouco traz problema. Tudo isso traz problema. O que eu quero colocar para você? Você compreende perfeitamente que o alimento alimenta. Você entende perfeitamente que isso gera, que isso produz, é o teu combustível, por exemplo. Agora, se eu te falar que sem alegria, provavelmente você é um cristão que não tem combustível para a fé. Sem a alegria, provavelmente você está perdendo o movimento, está começando aquele processo. Para os homens aí, nós nunca deveríamos deixar o nosso tanque, ou para as mulheres que dirigem, chegar no reserva. Os combustíveis têm muito poluente, tem muita coisa sujeira nele. Então, se o seu tanque chega lá na reserva, você deixa chegar lá no limite mesmo, quando você está para abastecer, provavelmente você está jogando lixo. Sujeira do combustível nos seus filtros e por aí vai. Você pode comprometer muitas outras coisas, inclusive o entupimento. Aí tem que fazer uma limpeza, aí tem que trocar algumas peças. Não é o ideal. Então, é possível que alguns de vocês aqui tenham chegado num limite onde o seu tanque já foi. Você não tem alegria, você não consegue ver movimento na sua vida cristã, você não consegue sair do lugar. E isso tudo porque você não tem o combustível chamado alegria. Você perdeu esse movimento. Não tem nada que te ergue e te mantém de pé. Sabe o que me choca? Perceber que Jesus perseguiu uma alegria. A palavra de Deus diz que Cristo, ele veria, lá em Isaías 53:11, ele veria o fruto do seu penoso trabalho e ficaria satisfeito ou alegre. Meu irmão, presta atenção.
Jesus trabalhou, ele falou, eu vou colocar todo o meu empenho em trabalhar de forma pesada, porque eu quero a alegria, eu quero aquilo que está por vir, eu quero o resultado do meu sofrer. O meu sofrimento vai me produzir alegria, então eu estou focando na alegria. A alegria, sem estar presente, sem ele ainda ter o motivo dela, ela já era um combustível para Cristo enfrentar toda a sua dificuldade. Você está junto aí comigo? Olha comigo Hebreus, no capítulo 12, 2. Hebreus 12, 2 vai nos falar a mesma coisa de Isaías 53, 11. Que o seu coração esteja sensível, meu irmão. Estamos juntos? Olha o texto que diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Ele não se importou com nada, não se importou com aquilo que ele estava enfrentando, com a vergonha que ele estava carregando, por causa que ele queria trocar a tristeza pela alegria. Como é que pode, se Jesus, ele foi em troca, ele foi em busca, ele pegou algo e falou assim, eu vou passar por isso, eu vou fazer isso por causa dessa alegria que me colocaram aqui. Tem algo que foi anunciado para mim, que foi dito para mim, que eu persigo e eu passo por cima de qualquer coisa. Eu não sei se você está entendendo. Você precisa de motivo para estar alegre. Jesus, ele falou assim, eu vou pegar, vou sofrer aqui por causa da alegria que virá. Ele estava olhando você e eu. Ele estava nos vendo e estava falando, em troca deles eu sofro qualquer coisa, eu passo por cima de qualquer coisa, porque tem uma alegria, tem uma realidade que eu quero desfrutar e eu posso sim passar por qualquer coisa. Olhar Jesus, enfrentando momentos difíceis, porque ele sabia que viria a alegria, me motiva, meu irmão, sim ou não? Porque o choro pode o quê? Mas a alegria é um coro, a gente já sabe, o texto está dizendo que existem momentos difíceis e momentos bons. Não é tão simples esse texto de Salmo 30. Ele está falando que existem, antes desse verso, esse verso não inicia assim, tá? Ele inicia falando da ira de Deus. O homem estava dizendo o seguinte, eu me sinto pesado por Deus, Deus está me tratando, me punindo de uma certa forma. Aí ele vai dizer, a ira do Senhor não dura, a misericórdia do Senhor dura, mas a ira dele não dura. Aí ele vai dizer, o choro pode durar uma noite. Ele está dizendo, existem momentos ruins, mas esses momentos não são duradouros, não são eternos. Eternidade, o que nos aguarda, gente, é um ambiente de alegria. Você entende isso? É transitório, é passageiro. O sofrer, ele é passageiro, ele tem o seu momento de início, meio e fim. Agora, quando eu olho Jesus assim, eu fico motivado. Eu fico motivado a pensar que eu também tenho que ter alguma coisa que eu vislumbro para olhar a dificuldade hoje e falar assim, eu preciso de algo que me motive. A alegria, aquilo que eu sonho desfrutar, aonde eu sonho estar, aquele lugar que eu posso estar, isso pode gerar em mim motivo, isso pode gerar em mim motivação, isso pode gerar em mim movimento, isso pode me gerar em mim garra para enfrentar o hoje. Tem pessoas que não têm nenhuma esperança na vida cristã. Aí elas querem viver de uma forma fluente, de uma forma viva, elas querem viver de uma forma esperançosa, elas querem ter uma vida de oração, elas querem ter uma vida de pregação. Sabe qual é a verdade? Elas não têm um vislumbre, elas não têm o que ver, elas não olham algum motivo de alegria. Cristo, para elas, não é um agente motivador a ponto delas se movimentarem, delas erguerem. Meu irmão, o teu evangelho ele é tão morno quanto a sua falta de alegria. O teu evangelho, não sei se você entendeu, você não tem motivos para se mexer. Sabe qual é a verdade? Eu andei observando um tempo atrás muito o que se pregava, que se dizia muito, pelos coaches. O que os coaches, os treinadores, essas pessoas que essa profissão nova que veio aí e começou a se proliferar de tal forma que hoje tem coisas ridículas até. Mas, na seriedade da coisa, a gente começa a observar umas regras que são fundamentais para a nossa vida. Por exemplo, você dizer uma coisa assim, eu vou fazer uma dieta que eu quero perder 10 quilos. Provavelmente você já entrou nessa.
Alguns até conseguem, outros não. E provavelmente você tem muitos processos desses que você abortou. Sim ou não? Esse ano, eu vou orar todos os dias. Provavelmente você chegou e no meio do processo, um dia ficou difícil. Um dia você passou por um momento que não estava muito agradável, você parou aquele teu propósito. Não, esse ano, nós como casal vamos orar todo dia juntos. Nós vamos orar pelo nosso filho. Não, esse ano a gente vai focar no nosso ministério. Provavelmente você já teve muitas determinações, muita coisa que você falou que ia cumprir. E quando chegou no momento, você até iniciou, mas você parou. Todos nós temos uma história de desistência, de falta de perseverança. E tem algum sincero aqui que pode dizer amém? Não foi isso. Mas sabe o que acontece? Quando nós olhamos as regras do ser humano, a verdade seja dita. Falar assim, esse ano eu vou poupar dinheiro, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou fazer exercício, esse ano eu vou ler 50 livros, esse ano, isso não gera motivo, não gera. Tem que ter o que eles chamam de um propósito inabalável. Tem que ser uma coisa desse nível aqui. Dona Tânia, você tem 6 meses de vida, curta a Gabi enquanto é tempo, porque vivendo da forma que a senhora está vivendo, a dona Tânia vai sair do médico, ela vai falar assim, doutor, mas o que eu preciso fazer? Muda tudo. Não está mais agora a estética. Ah, não, pastor, ter um corpo bonito motiva. Tá bom, irmão. Quantas mesmo que você já iniciou e parou? Cara, é muito melhor ser barrigudo comendo hambúrguer, sim ou não? Do que ficar com barriguinha chapada igual um bobo, puxando um monte de ferro pesado. Ah, vamos ser sinceros, gente. Se pudesse emagrecer no sofá, quem ficaria no sofá emagrecendo? Ah, então. Não é não, André? André é beneficiado. A natureza te abençoou, irmão. O Anselmo também é. Meu irmão, eu vejo o cara comendo e eu engordo. Então presta atenção. O que a gente está falando aqui? Se a gente começa a andar com Jesus e a gente não tem algo que cause em nós uma causa inabalável, ou seja, algo que diz assim, eu não sou louco de perder Jesus, eu não sou louco de andar sem Ele, eu não sou louco de ficar longe dEle, você vai ter muito mais motivos para não parar a tua vida, você vai ter garra, força, vigor para levantar um dia complicado e falar, Jesus, eu estou aqui para orar, mas não é por prazer, é porque eu quero estar contigo, porque eu entendi que eu tenho que estar contigo, e minhas emoções vão acompanhar isso aqui, mas elas não estão comigo não, o dia está cinza, Jesus, mas eu te amo mesmo assim, e não me deixa eu usar esse momento para pecar contra ti, não me deixa eu andar na minha força, Jesus, hoje ficou mais difícil do que ontem estava mais fácil, Jesus, mas hoje eu estou aqui para dizer que eu te amo, eu te quero, eu conto com o teu espírito para eu não pecar, para eu não cair, porque houve uma determinação dentro de você. Agora, quando você começa a andar com Jesus, e por que te trouxe para Cristo? Ah, foi uma guerra no teu casamento, foi um momento financeiro que você enfrentou, aí alguém te fez um apelo, aí você foi à frente. Provavelmente, meu irmão, no primeiro momento de pecar contra Ele, de desagradar Ele, de deixar Ele, você vai abandonar. Jesus não tem motivo para você seguir a Ele, não tem um motivo certo. Então, provavelmente, se você não descobre o propósito inabalável por trás de uma ação, você não vai levar aquilo até o final. Você não vai levar um casamento até o final se você não descobre o que é um casamento. Por que você deveria manter uma aliança? Você não vai levar até o final a educação dos seus filhos, a sua vida financeira. Faz o crown. Você não vai organizar suas finanças nesse ano que vai entrar, e é muito importante que falemos isso aqui agora, porque vai começar a sua listinha de um ano novo. Só que se você for perceber, o teu ano foi tão velho, e é um ano novo, esse ano de 2022 foi um ano novo para você, mas pode ter sido um ano velho, porque é o mesmo ano, não tem nada que motive uma ação diferente. Você fala que vai, você mostra que vai, você faz lista,
você posta no Instagram resoluções, você faz o que for, meu irmão. Isso não motiva você no dia a dia. No dia a dia, alguma coisa tem que vir, e eu vou chamar essa força de alegria, um entusiasmo, algo que entra em você que fala assim, isso te dá motivo para fazer quando não parece ter motivo. É interessante que Paulo ele é assertivo, porque ele fala assim, alegre-se no Senhor. Tem lugar, tem pessoa, não é no nada, não é andar sorrindo e alguém te perguntar por quê? Por causa de Jesus, ou não. Não, é no Senhor. Você tem noção que o texto que nós acabamos de ler de Hebreus fala para a gente olhar fixamente para Jesus, porque ele falou assim, se alguém assim suportou tudo que suportou, ele diz, é para você também olhar para ele, o verso que nós não lemos, que é o 3, e dizendo, para que a gente não pare, para que a gente não desanime. Ele está dizendo, você precisa olhar para alguém que completou, para alguém que não parou. E ele não está dizendo para botar os olhos de forma fictícia, é literalmente visualizá-lo e falar, se ele não parou, não paro. Você está aí, meu irmão? O problema todo hoje é que nós temos um conflito entre espírito, alma, corpo, porque a ciência e o tanto de ciências que se valeram dessa ideia de que o homem é espírito, alma e corpo, tornou o ser humano um ser tripartido, coisa que a Bíblia não faz. Aquilo que não entra na tua alma atrapalha o teu espírito. Aquilo que não entra no teu espírito atrapalha a sua alma, porque você é um ser integral. Você está interligado, o teu espírito, ele bebe e ele também vive da condição que está no teu corpo. Deus não fez você tripartido. O que acontece é que agora você tem um elemento chamado carne que desordenou a tua vida toda, te desestruturou, colocou realces aonde não deveria existir. Por exemplo, o seu corpo precisa de alimento, mas a glutonaria pode te matar, sim ou não? O descontar, o comer excessivamente, o comer de forma desregrada, de onde vem isso? Da vontade. Então não é só coisa do corpo, é coisa também da alma. É isso que eu estou te falando, não tem, meu irmão. E porque, por sinal, desemboca no espírito, porque se é um pecado, toca a tua espiritualidade. Não existe coisa da alma, do espírito, do corpo. Isso está no corpo, isso está... Existem momentos na Bíblia que nós vamos ver mudez, surdez, vamos ver cegueira, tudo isso causado por demônios. É uma coisa que a Bíblia não ensina, isso é totalmente pervertido em relação à Bíblia. Isso nos atrapalha, que a gente fica tratando as coisas de mundos separados. Isso aqui é do mundo do imaterial, do espírito. Isso aqui é do mundo da alma. Aí nós começamos a não entender que aquilo que deveria ser benefício para nós, Deus criou a minha alma por algum fim. Quando Ele sopra em mim e eu me torno alma vivente através de Adão, alguma finalidade Ele tinha em me fazer alma vivente, em me dar uma alma para eu existir. Sim, o Espírito Ele também pôs em mim. E tudo isso é um conjunto que eu já ensinei a vocês e olhem para mim. Homem interior, homem exterior. Homem interior, homem exterior, disse o apóstolo Paulo. Por que eu estou trazendo isso agora? Para a gente entender uma coisa. Pasme, você diria que a alegria é um entusiasmo da tua alma, sim ou não? Se você não olhou a alegria como algo que vem do teu espírito, você não olhou a alegria como algo que parte de uma vida espiritual. Às vezes, a alegria nem parece condizer com o homem espiritual. Quantos homens espirituais que você conheceu que eram carrancudos, fechados, que tinham um semblante caído, parecendo que são amargurados? Não nos parece combinar muito bem espiritualidade com alegria, mas daqui a pouco veremos que é um fruto do Espírito a alegria. Se é o Espírito que produz, isso é espiritual, e não existe espiritual da alma, psíquico, ou agora do corpo, não. Tudo isso está interligado. Sabe o que acontece, meu irmão? No começo da fé, a Bíblia demonstra que todos iniciam a fé por meio da... Coro, vai lá. O que é que inicia a nossa fé? A alegria, gente, a alegria. A alegria, ela dá o start na fé. Hebreus 10, 32 a 35. Sabe o que ele diz?
que os cristãos daquela época estavam felizes porque perderam os seus bens. Eu já falei diversas vezes esse texto para você, e a Bíblia diz que eles aceitaram com alegria. Por quê? Tinha um motivo. Porque os bens que viriam eram duradouros. Eles consideraram maior aquilo que viria. Eles disseram, vamos supor, vamos trazer para hoje. Eles falaram, meu carro, me levaram porque eu sou cristão, tiraram meu emprego, tiraram minha empresa, me tiraram os meus bens, confiscaram minhas finanças. Tudo bem. O que eu tenho é um tesouro inestimável e que ninguém pode roubar. Gente, que é isso? Que poder de alegria é esse? Que alguém fica feliz por perder? Fala aí para mim. Você já ficou feliz de perder alguma coisa por Cristo? Eu já chorei. Perdi. Aceitei perder. Falei para Jesus, perdi. Abri mão, Senhor. Eu abri mão de algo pelo Senhor. Mas eu não me lembro de ter rido, não. Outra questão, Mateus 13, que é a parábola do semeador, 20. Jesus está explicando já a parábola e ele vai falar que a pedra, a semente que caiu entre o terreno pedregoso, em Mateus 13, 20, ele vai falar que esse terreno, ele tinha muitas pedras. Então o que aconteceu? O que foi semeado em solo rochoso é esse que ouve a palavra, logo a recebe com alegria. É uma forma de recepcionar a palavra promove a alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Gente, houve aqui uma motivação, mas não houve uma raiz. Ele recebeu alguma coisa que promoveu alegria, mas ele perdeu por causa da pouca raiz. Ele não enraizou sobre aquilo que ele ouviu. Ele não criou raiz, ele não fincou ali, ele não ficou certo, ele não consolidou aquilo como certo para a vida dele. Ou seja, no momento em que a alegria foi promovida, porque toda a salvação, no momento da salvação, há alegria, o que acontece? Ele não se mantém, ele não cria raiz, ele não finca raiz, e isso vai vir a um momento difícil, a angústia, e a Bíblia diz que ele logo se escandaliza e esquece. Ele perde o parâmetro da alegria, ele perde o parâmetro daquele entusiasmo, daquela coisa que entrou nele, que motivou ele. Agora a pessoa está escandalizada, abriu mão daquilo que motivou ela, que gerou nela uma alegria. Agora pare e pensa, o que te levou a Cristo? Hoje é um dia de conversão, e olha que não tem ninguém de fora. Que isso, pastor? Sabe por quê, meu irmão? A maioria de vocês foi muito mal evangelizado. Eu ouso dizer, desculpa, mas eu ouço muitos pregadores, e vou te falar uma coisa sincera. A gente carece de uma pregação de salvação. As pessoas estão adocicando o evangelho. Eu ouvi uma coisa bizarra um dia. Não houve pregação do evangelho, eu estava ouvindo um congresso, pensei, vai ter um ensinamento sobre o tema. Congresso é isso para mim. E aí eu fiquei vendo a pregação, aí de repente o pastor da igreja subiu e tinha um cantor conhecido. Aí o cantor começou a fazer uma música, o pregador fez uma música junto com o cara, e começaram a cantar, e a música, não vou ficar no deserto, não sei o quê, e parará, e ppp, e dererê. Uma música sem sentido, porque o cara tinha rimado, ele era o pregador. É eu rimando, entendeu? Apesar que eu mando bem na rima. Aí, o que aconteceu? Por último, o cara virou e falou assim, a música caiu, começou uma música de... Tum, dum, dum. Você que está aqui a primeira vez, levante sua mão. Aí, pessoal, para minha surpresa, um congresso estava cheio de não crente. Ele, então, você que levantou sua mão, bota a mão no seu coração. Tum, dum, dum. Musiquinha mais lenta, não pode ser uma música agitada. Faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu te recebo como meu Salvador. Aquela coisa toda que você sabe. A Bíblia nunca mandou a gente orar para escrever o nome no livro da vida. A Bíblia sempre disse que o nome é riscado lá. Mas aí a gente fala para Jesus um negócio que não está na Bíblia mesmo, aí ele fala, como é que eu cumpro isso na sua oração? Como é que eu escrevo o teu nome no livro da vida, sendo que os nomes já estão escritos? E eu não sei se você lembra, mas o livro está selado. Um livro que não se pode abrir. Como é que você acha que os 7 selos são rompidos toda vez que alguém faz essa oração? Hein?
nem inteligência nisso, mas tudo bem. Aí, ele falou assim, agora você que fez essa oração, vem aqui na frente. Gente, eu não consegui contar. A minha pergunta ao terminar isso não foi assim, meu Deus, converteu o dobro da minha igreja. Não foi isso, não. Foi, eles se converteram a quê? Não, eu comecei a pensar. Não, pastor, é uma obra do Espírito. Vou cantar a Fernanda Brum. Para não citar o texto, eu canto a Fernanda Brum. Como ouvirão se não há quem? Viu como é que vocês sabem a música? O texto não precisa saber, não. Decora a música. Mas se a gente não tem pregação, não tem salvação. A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo, Deus. Então, pelo amor de Deus, presta atenção. Lembra lá do teu começo. Vamos lá, puxa aí. Tem bastante coisa para a gente ver aqui. Lembra lá do teu começo. Como é que você estava no início da fé? Meu, você queria Deus, Bíblia? Eu fiquei igual pintinho no lixo. Você sabe que essa expressão é expressão para dizer sererepe, né? Fiquei, eu queria tudo. 5 da manhã eu ia para a minha igreja no Fruto Fiel. Fruto Fiel lá era punk. 5 da manhã tinha turno de oração para orar por pessoas que não eram cristãs. E às vezes eu ia 5 da manhã, de lá eu ia para o colégio e à noite eu estava em outro turno. Se tivesse turno vazio, estava lá nós orando pela minha lista, porque eu queria ganhar todo mundo que estava ali na lista. Eu queria que todo mundo fosse crente. Quer falar de Jesus na rua? Eu tenho vergonha. Vergonha? Eu tinha era ousadia, não queria saber se o cara ia me odiar, se os caras, amigo, e aí, como é que você faz com os amigos? Porque tá todo mundo ali comendo do mesmo lixo, de repente você fala assim, desculpa galera, isso não é alimento mais para mim. Aí, de repente, tu vê todo mundo lá na roda do escarnecedor, e tu passando falando assim, fala, gente, e agora? Tu não é mais popular, tu não é mais bem visto, tu não é um cara dos papos, você não tem mais assunto com aquelas pessoas, aí você se vê sem amigos. Se a igreja for ruim, de convívio, então você não tem mais amigo dentro da igreja, você não tem mais amigo fora. Só que eu estava nem aí. Por quê? Porque eu comecei a aprender. Aí eu comecei a entender que eu tinha que ser cheio do Espírito Santo, comecei a buscar ser cheio do Espírito Santo. Por último, eu só queria andar com quem orava. Eu não queria andar com qualquer um na minha igreja, não. Porque enquanto os jovens estavam maceteando, ficando com um, com outro, a gente queria monte, orar. Eu queria Deus, eu queria Jesus, eu queria, depois de 18 anos, sobrei no quartel, terminei o 2º grau e comecei a pesquisar igrejas que fecharam por falta de pastor. Entrei em contato, comecei a falar, cara, como é que eu faço para chegar aí? Por que fechou? Falta de dinheiro, acredita? Tem igreja no Brasil que fecha por falta de dinheiro. Aí eu comecei a falar, não, aí mandei mensagem para o missionário, falei, cara, mas como é que retiraria a igreja, não sei o quê. Isso eu estou falando com 19, 20 anos. E você achando que a minha vida pastoral começou com 22. Negativo. 18 anos eu já sabia que eu seria pastor. Meu pastor, não. Foi um processo com a igreja, para a igreja entender meu chamado. Mas aí, presta atenção. Enquanto eu estava ouvindo uma coisa aqui, a música era outra, a minha vida girava em outra coisa. Por quê? Porque eu tinha uma certeza de salvação, eu tinha uma coisa que mudou a minha vida, que eu ficava pensando, e sério mesmo, meu irmão, deixa eu te contar uma coisa aqui da minha juventude que eu amo. E eu, de vez em quando, eu quero voltar a esse sentimento bobo que eu tinha. Eu pensava assim, cara, se todo mundo souber o que eu sei, a igreja ela vira outra coisa. Não é soberba não, você entendeu errado. Se você já foi para esse lado, que Satanás saia da tua mente agora, porque não foi o Espírito Santo. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Eu ficava assim todos os dias. Cara, o dia que alguém viver assim, se a igreja viver dessa forma que Deus está me mostrando, gente, eu tenho que pregar. Aí foi quando Deus fez uma coisa comigo. Eu não sou crente normal, irmão. Você que pensa. Comprei um púlpito de vidro e botei no meu quarto. Não dava para andar no bolso. Porque a minha vontade era andar com ele no bolso, mas era vidro. Eu não encontrei de madeira. Só que eu queria um pequenininho. Por quê? Porque Deus falou comigo, é de púlpito que você precisa? Cara, eu fiquei louco com isso. Eu parava os outros na rua e eu pregava. Eu lembro de um menino no Vicentina que o cara ficou assim, pô, cara, tem que ir embora, mas eu quero muito te ouvir. Eu falei, então vamos ficar aqui. Cara, tarde da noite está um menino, cara, e eu pregando pro menino. E eu pregava no Presunic. Eu pregava, meu irmão.
Porque o Espírito Santo falou comigo, é de púlpito que você precisa. Só que isso tudo, presta atenção aqui, pelo amor de Deus, isso tudo era pouco. E o que tinha mais? Falar de Deus dentro de escola? Vamos! Fui. E tudo isso gerado numa alegria. Volta aí, por favor. Eu não posso ouvir tua história, nem posso falar, poxa, levanta, Anselmo, conta a tua. Mas, cara, para onde foi esse crente que tu era? Perder a alegria da salvação é o mesmo que cair, irmão. Você não entendeu, mas tu caiu. Eu estou querendo te achar. A gente não entrou no ensino, de coração, não tô fazendo aquela piadinha de pregador, não. Eu quero te mostrar uma coisa. Salmo 51, 12. Pode ficar tranquilo que eu não vou falar sobre voluntariado, que o texto é esse. Ó. Salmo 51, 12 diz assim: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Lembra dessa pregação? 2 semanas? Falei sobre o espírito do voluntário. Mas eu quero que você foque comigo no começo do texto. Restitui-me a alegria da tua salvação. Você sabe onde foi que Davi falou isso? Ele começa a falar dos seus pecados não confessados. Ele começa a falar da sua vida de pecado. Ele falou assim, eu fiquei quietinho. Eu entrei na moita. Eu comecei a andar em pecado e quietinho na minha. De repente, Davi começa a perceber a consequência do pecado em sua vida. E de repente, Davi se vê afundando no pecado. De repente, Davi se vê se perdendo. Agora ele tem que olhar para Deus e pedir o seguinte, ó, dentre as coisas, um coração puro, não tirar o espírito dele, ele pede que Deus dê a ele de volta a alegria da salvação. Salvação traz alegria. Agora, se você não tem mais prazer, meu irmão, que eu vou chamar dessa alegria, esse entusiasmo, essa força, que fala assim, cara, hoje tem culto. No começo de tudo, a gente ficava com os amigos falando, cara, por que 2 cultos na minha igreja, cara? Tá louco, cara. E eu estava doido, eu só podia ir para o encontro, e depois do encontro que eu podia ir para a escola de líder, eu estava falando, para quê? Eu vou no encontro, eu dou meu nome, eu pago. Você sabe por que eu saí da minha igreja, de onde eu era? Ao contrário do que muitos pensam, eu não me converti na Secref, eu me converti na primeira igreja batista de Areia Branca, Pibabe. Uma igreja enorme, no centro de Areia Branca, ali, para ir para Belfor Roxo. Linda, maravilhosa, relevante, multiplicadora. Hoje é uma igreja enorme. O pastor até foi para o Guinness Book. Foi lá que eu me converti. Mas você sabe por que eu saí de lá? Porque os R$30 de mesada que eu colocava todo ele não estava dando para eu ofertar e dizimar. Senão, ou eu ia para o culto, ou eu dava oferta ou eu dizimava. Aí eu fiz as contas, eu falei, não dá para ir mais. Se eu der o dízimo disso, R$3. Falei, como é que eu vou na aula de batismo? Se eu não for na aula de batismo, o pastor não me deixa batizar, porque eu pedi o pastor, falei, pastor, eu vou estar em todas as aulas. Só que precisava ser frequente em culto, precisava ser frequente nas aulas para me batizar. Eu pensei, eu não posso ficar aqui. Quando eu entrei lá na igreja, eu falei, pastor Ani, eu fui lá, vi se a mensagem dele era boa, cristocêntrica, e falei, pastor, vou ficar aqui, mas eu quero pedir uma coisa para o senhor. Vou confessar umas coisas aqui agora, hein? Falei, ó, eu quero batismo. Eu quero batismo, pastor. Eu quero me batizar. E eu quero meu carnê do dízimo. Aí ele ficou assim, como assim? Falei, pastor, minha frustração é ser um cristão que não dizima. Eu não posso ficar sem contribuir. Aí eu falei para ele, eu ganho R$30. E é por isso que eu estou saindo da minha igreja. Ele ficou doido comigo, sério mesmo. Ele chamou meu líder, na época que ele colocaria para ser líder, e falou assim, ouve esse jovem. Aí eu expliquei, não, cara, eu sou cristão, cara, mas eu tenho um chamado, então eu vim para cá porque eu tenho que me batizar. Deus me chamou para o ministério, eu tenho que me batizar. Eu cheguei na igreja falando isso para o pastor. Falei, eu tenho que me batizar, cara. Aí você sabe o que aconteceu? O pastor viajou e desmarcou o batismo marcado. Você sabe o que eu fiz? Chamei meu líder e falei, eu estou saindo da igreja. Ele falou assim, por quê? Falei, cara, o pastor furou comigo. O pastor furou comigo. O pastor falou que ia me batizar, cara. Eu falei para ele que eu tenho um chamado. E ele falou que ia me batizar. Aí, olha o que aconteceu, irmão. Eu estou relembrando aqui, meu coração está se enchendo de tanta coisa. O meu líder quase que implorou, falou, cara, faz isso não. Falei, cara, eu não posso, isso está me atrasando, irmão, eu tenho que me batizar. Como é que foi o teu começo? Eu estou te contando histórias para te instigar a pensar.
Como é que você estava quando você olhou Jesus? Eu não estou falando quando alguém te levou aí à frente, eu estou te falando quando você teve um encontro com o senhorio dele, quando você começou a ser dele, a pertencer a ele. O que aconteceu ali? Como é que foi para você? Sabe por quê? Davi viu que numa vida de pecado, a alegria da salvação vai embora. A gente se esquece desse momento. A Bíblia vai dizer em Pedro que a gente esquece dos pecados purificados, da purificação dos nossos pecados. A gente começa a relembrar uma vida imunda e a gente esquece aquilo que foi, como foi ser limpo, como foi um dia andar em alegria, liberdade, com uma vida com propósito. A gente vai começando a esquecer o que Deus é, o que Ele faz, como é gostoso estar com Ele, como é alguém que ama a gente sem motivo nenhum. E a gente desagrada e Ele continua amando. A gente vai se esquecendo disso, a alegria vai embora, e agora a gente não tem mais motivo algum para andar com Ele, porque a alegria é uma força motivadora. Meu irmão, eu quero tirar um pouco do ensino do Cristo e te falar, casamento, profissão, faculdade, tudo isso requer alegria. Encontre aquilo que fez você entrar nisso, porque senão você não leva nada adiante, porque a alegria é uma força motivadora. Agora, voltando para Jesus, preste atenção numa coisa. Se a alegria não fosse um tema relevante, o reino de Cristo não seria profetizado como um reino de alegria. O Salmo 45, 7 é um salmo que fala a respeito de Jesus como ungido de Deus, como Cristo. 45, 7 e 8. Jesus, ele é aqui representado pelo rei. E é interessante que esse salmo era lido para o rei quando ele casava. Olha o salmo. O Senhor, ó rei, ama a justiça. Ele chama Deus de rei, mas é um rei também. O 41, por exemplo, ele fala de um poema que foi escrito para o rei, não o rei Deus. Deus como rei também, mas o nosso rei. Aí ele diz, o Senhor, ó rei, ama a justiça e odeia a iniquidade. Por isso, Deus, o seu Deus, o ungiu com óleo de alegria, como nenhum dos seus companheiros. 8. Todas as suas roupas cheiram a mirra, a aloés, a acácia. De palácios de marfim ressoam instrumentos de corda que o alegram. Esse texto que vai falar aí a respeito de um rei, ele é aplicado a Jesus em Hebreus 1. Não precisamos conferir, mas acho que 1,9, depois você anota aí, vai lá. Esse texto é citado a respeito de Jesus como alguém que foi ungido com óleo de alegria. Só para você entender, não existe um óleo para alegria. A presença, a unção, aquele momento onde a pessoa era ungida, um óleo era liberado sobre a vida dela, e isso marcava a vida dela, era uma cerimônia de muita alegria, porque significava que ao descer o óleo sobre alguém, Deus estava sobre a vida daquela pessoa. Então havia uma alegria, porque há uma autoridade instituída. E Jesus é o Cristo, não por sobrenome, você sabe disso, por ser um ungido de Deus. E esse homem, Cristo, ele agora é alguém com óleo de alegria sobre si. Se não fosse tão importante a alegria, Jesus não traria sobre si um óleo que alegrava, um óleo que trazia alegria. Se não fosse o bastante, Romanos 14, 17, 18, vai dizer, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria, não na alma, no Espírito Santo. O reino de Deus, paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então, se a alegria não fosse importante, o reino de Cristo não seria profetizado como um reino de alegria. Agora, um outro texto que nós precisamos ver, Isaías 61, 3, que é aquele texto que fala que Deus ungiu a Jesus. Isaías 61, 3 fala para algumas missões que Cristo foi ungido. E diz assim, e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa ao invés de cinza, óleo de alegria ao invés de pranto, manto de louvor ao invés de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Meu irmão, Cristo veio trazer sobre os que choram um óleo de alegria, um manto de louvor ao invés de espírito angustiado. O reino de Deus é um reino que vem trazer alegria. Agora, para e pensa, você se vê possuidor dessa alegria por andar com Jesus? Você precisa voltar para isso, meu irmão. Tem pessoas aqui que eram radiantes, que eram cristãos
vibrantes. Você andava com ele, você falava assim, é isso que é seguir Jesus. Hoje você está perto dele e você não sente isso. Tornaram críticos, analíticos, são os crentes analistas do reino. Eles sentam, eles têm motivo para julgar tudo e todos, eles têm um monte de colocaçõezinhas decoradas, eles não são nem autênticos. Alguém falou para eles uma crise e eles comprou para si. Olha, o pastor fulano prega que agora pode isso, pode aquilo. Aí ele toma para si e fala, viu, pastor, o que você acha? Eu não acho nada, como é que você me prova que isso é? Se você faz essa pergunta para a pessoa, devolve essa bola, você vai perceber que a pessoa ela não tem um pensamento próprio. Ela acompanha alguém. Então preste atenção no nome de Jesus, meu irmão. Onde você está? Onde você se perdeu? Você ainda está motivado, feliz? Você ainda está falando, meu Deus, hoje tem culto. Sabe? Quando a gente casa, você lembra qual foi o primeiro dia da sua, pós o casamento, como é que foi o primeiro dia que você amanheceu na sua casa? Eu lembro. Vou contar um negócio bobão. Eu lembro que eu abri minha geladeira. Eu falei, são minhas coisas. Eu acho que eu comi um creme cracker, eu comi um biscoito. Mas você sabe o que é o negócio? Falando assim, caraca, isso é muito gostoso, é meu. Tipo, minha mãe não manda em mim. Você lembra como é que foi? Sabe, essa alegria. Eu lembro que quando a gente... Poxa, agora falar de algo triste. Quando a gente chegou aqui na igreja a primeira vez com Gol, ficou eu, Anselmo e Carlinhos dentro do carro, andando para frente e para trás. Para experimentar. Ligamos o ar, ficamos. E aí, o que vocês acharam? Três bobos. Quando você comprou seu carro, você não tem uma vontade de dormir na garagem, não? Você entende que é um sentimento diferente? Passa o tempo, André. Aí você começa a falar, essa desgraça dessa casa. Meu Deus, só me dá trabalho. Meu Deus, essa mulher, o que eu fiz da minha vida? Jesus, esse carro, vou bicar, minha vontade é jogar ele do precipício. Sim ou não? Passa o tempo. O tempo, ele é um inimigo, por isso que a alegria, ela não pode ser só um sentimento momentâneo, ela tem que ser um motivo, algo que prenda a nossa vida e fala, é isso que te arranca da cama, entendeu? Porque senão você não anda, você começa a achar defeito, você fala, eu estava muito feliz, mas foi bom enquanto durou, agora deixa eu repensar, eu acho que eu me equivoquei, eu acho que eu não devia de ter, então meu irmão, presta atenção, o próprio reino de Cristo, a presença do reino de Cristo, aquilo que você vai habitar no futuro. A cidade que vem é um ambiente de alegria, não é um ambiente carrancudo, um ambiente ruim, um ambiente pesado. Fique tranquilo, você não vai ficar enfadado de roupa branca, roupão branco, cantando lá igual um lençol, um fantasma andando, perambulando pelo céu, gritando santo, 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 igual um maluco. Você vai estar num ambiente que você nunca sentiu tamanha alegria. Você entende isso? É um ambiente festivo. Deus é o autor da alegria. O Deus que daqui a pouco nós vamos entender que enche a nossa vida de alegria. Você é um recipiente. Deus quer te ver motivado, alegre, vivo. E eu não estou te falando circunstancialmente. Eu estou te falando além. Mesmo que as circunstâncias não acompanhem. Eu estou te falando que nós iniciamos no Paulo, na cadeia, dizendo, alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegre-se. Paulo está dizendo que é possível. Agora, se a alegria não fosse tão importante, o Espírito Santo ele não seria citado como um Espírito que gera alegria. Olha o que a Bíblia diz, Gálatas 5:22 vai dar uma lista do que é o fruto do Espírito. Ele vai dizer que é amor, amor e o segundo, alegria. Alegria é um fruto que o Espírito Santo promove. Agora, você sabe o que é delicioso? Em Lucas 10:21, Jesus ele vai ficar cheio de uma alegria, e é uma alegria do Espírito. Lucas 10:21 diz assim, naquela hora, Jesus exultou no Espírito e exclamou. Essa palavra exultou ou se alegrou no Espírito. Então, nós precisamos entender que o Espírito Santo sobre a vida de Jesus o alegrou. Meu irmão, presta atenção. Cadê essa presença que não te promove alegria nenhuma na sua vida?
Salmo 16, verso 11 vai dizer: na sua presença a plenitude de alegria, ou seja, uma alegria plena, redonda, sem falta, preenchida. Ele diz: há plenitude de alegria na presença de Deus. Agora nós vamos passar a um outro tópico. O reino de Deus é um reino de alegria, amém? O Espírito Santo, ele traz alegria, amém? E agora, Deus põe alegria no nosso coração. É interessante que olhar a Bíblia e ver que Deus, ele quer nos alegrar, isso fica algo assim motivador. Porque se dependesse do estado que o mundo está, do estado que o nosso país está, das coisas como estão, nós teríamos muitos motivos para parar, para raciocinar e para afundar, meu irmão. Não é à toa que teve pessoas tirando a própria vida nesse ambiente caótico que nós acabamos de enfrentar. Então, falar de alegria nesse tempo é esquisito. Mas nós precisamos entender que é possível. Por quê? Porque tem um Deus que se encarrega de pôr alegria no nosso coração. E é o que nós vamos ver. Salmo 4:7. Esse salmo é interessante, sabe por quê? Pensa comigo. Nós estamos falando de uma sociedade agrícola. O que significa isso? A maioria do que mantinha essa sociedade era plantio. Plantou, colheu, comeu e vendeu. Só que ele vai dizer assim: mais alegria puseste no meu coração do que a alegria deles, quando eles têm fartura de cereal e de vinho. Ele está falando assim: mesmo quando as colheitas deram o ápice delas, entregaram aquilo que elas poderiam no seu limite maior, ele está dizendo, mesmo quando a bolsa fechou em alta, sabe, o dólar baixou, o real aumentou, mesmo quando nós vimos os nossos investimentos, ele está falando, Deus tem mais alegria do que quando uma coisa como essa, que promoveria alegria, ele tem maior alegria do que isso. Como que pode a gente ficar aquém de uma promessa dessa? Você está aí, irmão? Olhe para Deus, olhe para Deus. Se tem alguma coisa afligindo teu coração, roubando você de motivação, de vida, olhe para Deus, vai para Deus e fala, Senhor, o Senhor tem mais alegria para mim do que qualquer cenário favorável. Eu quero a alegria que está na tua palavra, que a tua palavra garante. Eu quero ler muito com você esse texto, Romanos 15:13. Olha aí o que o texto diz, e o Deus da esperança encha vocês de toda. Meu Deus do céu, como que você não vai pegar um texto desse para ler e orar? Fala aí. Ele está falando que Deus vai te encher com alguma alegria? Ele está falando com o quê? Pelo amor de Deus, gente, toda alegria e paz na fé que vocês têm. De novo, Jesus é o lugar, é o motivo, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Meu Deus do céu, um texto como esse não te motiva a pensar que Deus pode nos encher de toda. Ele está falando que o Deus da esperança nos enche de toda. Eu não sei você, eu recebo isso sobre a minha vida. Mesmo quando a obra dá trabalho, mesmo quando o dinheiro parece curto, mesmo quando os carros quebram, só para os homens agora aí, ó. Mesmo quando nosso time de futebol não vai bem, seja qual for a situação, meu irmão, mesmo que o Brasil não passe nas oitavas, estou ajudando você a pensar. Mesmo quando o Neymar leva uma rasteira no primeiro jogo da Copa, isso é brincadeira, sim ou não? Já estou começando a achar que aquele menino a gente vai ter que fazer batalha espiritual para ele jogar, cara. É o inimigo, isso é inveja. Você precisa entender que seja qual for a situação, gente. Cara, olha que desafio. Eu estou te falando que você tem que levantar de manhã e o mundo... Você é mulher, que uma vez ao mês seus hormônios ficam diferentes, seu humor muda. Eu estou falando para você. Eu estou falando para você, falar para Deus, Deus, segura a minha natureza, segura a minha humanidade, me ajuda. Você está aí, irmão? Eu estou falando para você que você precisa contar com Deus que faz um negócio que é para além das nossas emoções. Não é uma alegria passageira, momentânea. Não é uma coisa que a hora está e a hora não está. Estou dizendo que Deus, ele pode motivar você sempre, alegrar a sua vida sempre. É todo dia.
Meu irmão, expulsa essa pregação que estão tentando te dar uma doença de estimação. Expulsa essa forçação de barra de que todo mundo é desequilibrado. O Espírito de Deus, não na minha força, não no meu psicológico. Eu posso ter sido formado de forma errada pelos meus pais, a sociedade pode estar caótica ao me formar, e eu não acredito que a sociedade tão informada ela está melhor, eu acredito que ela está pior. Sim ou não? Nunca teve tanta gente desequilibrada. Os nossos pais, eles eram guerreiros, nós não conseguimos, gente. Eu não estou julgando vocês, não. Eu estou constatando para a gente aprender a dar uma solução para isso. Nós somos fracos, sim ou não? Nós somos fracos como geração. A nossa geração, ela é inconsequente. Estava falando com a Jéssica o quanto que ela venceu, gente. Tem noção que essa mulher saiu da Venezuela com 2 filhos? Você tem noção do que é isso? A gente já ouviu as histórias, né, Jéssica? Das meninas atravessar. Lembra da Adriane? Ela pegou a filha dela, que é especial, nos braços e atravessou a fronteira da Venezuela para o Brasil a pé. Pô, se tu passa num negócio desse, tu vai precisar de terapia. Não estou te julgando. Fragilizaram a gente. Jéssica está aí com um sorrisão no rosto. Né, Jéssica? Atacando a vida com tudo, meu irmão. Você tem noção? Outro país, outra língua, outra cultura. Tem parente lá, Jéssica? Ela conseguiu, mas e os parentes? Eu estou citando para você entender, meu Deus do céu. Nós estamos fracos, gente, sim ou não? Sim, tem muita coisa boba que está mexendo com a gente num nível que não devia. Fragilizaram a gente. Expuseram a gente a uma educação frágil, fraca. Agora, por favor, em nome de Jesus, ouça o que eu estou para te falar. O Senhor, por meio do Espírito, gera em nós uma estrutura que não dá para quebrar facilmente. Aceita isso, meu irmão. Teve um dia, devido a tanta pressão que eu ando enfrentando, eu bati um papo sério com Deus. E eu achando que eu estava arrasando, que eu estava sendo responsável. E eu fui falar com Deus, sinceramente, meu irmão. Eu sinto saudade do gol por um motivo. Eu orava tanto dentro daquele carro. Esse carro agora, às vezes, eu me pego orando, né? Que eu estou andando no carro da minha sogra. E aí, às vezes, tu vê alguém olhando dentro do carro assim, ó. E eu estava falando sério mesmo com Deus, falando, Senhor, até onde eu vou aguentar esse negócio, cara? Aí eu comecei a ficar com medo. Falei, tem tanta coisa atacando o pastor, Deus me livre. Deus me defenderá. E falei, que é isso? Os pastores estão tudo loucos. Falei, será que eu vou bananar também? Aí eu estava falando com Deus, falando, tipo assim, Senhor, por que o Senhor me permite passar e não começa a fazer um processo diferente? Eu acho que está na hora, Senhor, de eu começar a desfrutar um pouquinho de leveza. Em tudo que eu estou entrando, eu comecei a desabafar. Falei, em tudo que eu estou entrando é muito difícil, é muito trabalhoso. Tudo que eu faço está tendo um quê de impossível, de difícil. Aí eu comecei a falar com Deus de que talvez estava na hora dele me dar um alívio. Aí foi onde eu comecei a perceber. Deus começou a me mostrar, mudou o assunto completamente e me mostrou um negócio que eu falei com Deus assim, eu abro mão dessa promessa. Eu cheguei para Deus e falei assim, isso aqui não dá para mim. Quando Deus me mostrou o futuro, uma coisa, e eu virei para Deus e falei assim, isso aqui não dá para mim. E isso aqui eu não vou chegar a fazer. Lá atrás, era outro dia de oração. Eu falei, isso aqui, Senhor, eu não vou dar conta. Eu não me desenvolvo para isso. Eu não vou dar conta disso. Eu sou menos do que isso. Eu sou fraco para isso. Isso aqui, escolhe outro. Aí eu dei aquilo como encerrado. Falei, cara, eu acho que aquilo era loucura. Não teve nada a ver comigo, não. Botaram coisa na minha cabeça. E joguei pro alto. E fui viver minha vida. Nesse dia eu estou orando, falando com Deus que eu estou cheio já de tudo. Aí, de repente, o Senhor começa a me mostrar que nós temos dificuldade de passar por luta e tudo agora para nós você vai quebrar.
você vai deprimir, você vai ficar ansioso, você vai contrair alguma fobia, você vai ter algum problema na tua vida, tua mente vai acabar. Gente, quando foi que o Deus de amor nos privou de luta? Nunca. Na palavra dele, todos os filhos dele foram submetidos à pressão, sim ou não? Submetidos à pressão, sim ou não? Agora, eu encontro apóstolos louvando Jesus porque perderam tudo e depois suas vidas. Como é que eu, porque estou passando por alguns momentos difíceis, não vou conseguir suportar? Aí eu comecei a ver, falei, quem foi que falou? Quem foi que me definiu assim? Eu tenho que me cuidar, eu tenho que fazer o que sei, eu tenho que praticar o que devo, eu tenho que manter uma vida saudável. Isso aí é outro assunto. A questão é, a minha crença, ela não pode acompanhar essa loucura que está por aí. O desequilíbrio não é para mim. A Bíblia diz que Deus me deu um espírito de moderação. Você sabe o que é isso? A palavra ali é equilíbrio. Quando o Espírito Santo vê que você está se perdendo, ele fala assim, vem para mim que eu vou te dar combustível. Aí ele começa, alegria. Vamos, alegria. Olhe comigo o texto, para a gente terminar, de Filipenses 4,12. Meu irmão, há segredos preciosos aqui. Aliás, o assunto é segredo do texto. Sei o que é passar necessidade, sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. Tanto de estar alimentado, como de ter fome. Tanto de ter abundância, como de passar necessidade. Aí ele diz, tudo posso. Daí vem aquela frase de ônibus. Naquele que me fortalece. Não é frase de ônibus. É a palavra de Deus, meu irmão. E sabe o que está acontecendo aqui? O apóstolo Paulo falou assim, eles beneficiaram Paulo, cuidaram dele, ele estava passando necessidade. Ele falou assim, tudo bem, muito obrigado. Mas eu não estou falando isso porque eu estava em necessidade. Vocês não precisavam me tirar da necessidade. Paulo está dizendo isso. É como se eu estivesse passando necessidade, o Cadu viesse e me suprisse, eu falasse assim, Cadu, não é por isso que a gente deve focar. Não é porque o seu suprimento me trouxe suprimento, acabou com as minhas necessidades. Não é nisso que a gente tem que focar. Paulo vai falar que tem outra coisa. Continua no texto, você vai ler depois em casa. O que a gente precisa ver aqui é que Paulo vira e fala assim, Cadu, na verdade, você não precisava me tirar dessa situação porque eu aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância. Meu irmão, circunstâncias têm segredos. Tem maneiras de viver cada fase da vida, cada momento. E eu vou te contar uma coisa, não te contar, não. Você vai perder pessoas que você ama. Se você quiser, pode dizer até amém. No termo é assim seja. Eu quero te ajudar uma coisa, desmontar esse ser frágil que é criado dentro de você. Ei, você vai ter traições, mas você vai ter que aprender a viver com toda e qualquer circunstância. Vai ter um momento que você vai estender a mão, vai ajudar, e de repente a pessoa que você ajudou, vai ter alguns que vão falar assim, fala a Deus, já estou aí, pastor. Me achou? Olha eu aqui, Senhor. Hein? Você vai perder emprego. Hã? Talvez você vai entristecer o teu líder e me entristecer aqui na igreja, ó. Já tive isso com muitos. Tinha gente que falava, meu irmão, que ia comigo para a cova, a gente ia morrer junto aqui na igreja. Não junto. Daqui a pouco você descobre que a vida não é esse algodão doce, essa coisinha fofinha e docinha. Tu vai começando a ver que é penosa. E tu tem que se manter bem. Tu tem que manter o coração aberto para as pessoas. Tu tem que continuar acreditando que Deus está cuidando de você. Você tem que continuar fazendo o que Deus te chamou para fazer, independente de aquilo que está te retribuindo a vida. Aí Paulo disse assim, eu sei viver em todo e qualquer... Tem um segredo. Foca nessa palavra, segredo. Então é uma coisa que nem todo mundo sabe. Como que se aprende, pastor? Aí vem uma notícia. Posso tudo naquele que me fortalece. Ou seja, você pega a força de Deus, enfrenta a situação e aprende sobre ela. Só se entende o segredo passando. Você mostrou, meu irmão, o que você pensa da vida quando você perdeu alguém, quando você perdeu dinheiro, quando você perdeu coisas. Assim também quando você ganhou alguém, quando você ganhou coisas,
quando você ganhou dinheiro. Ali a vida foi revelada. Seus princípios vêm à tona. Foi difícil continuar alegre, pensando que eu estava pintando a igreja quando eu fui roubado dentro da igreja. Como é que é pensar? Como é que é pensar assim? Pô, peraí, eu estava pintando a igreja. Eu sou encurralado por indivíduos armados, peraí. Cadê Deus? Como é isso? Deus estava em outro lugar, estava falando comigo em outra situação, e eu não estava atento. E eu comecei a entender que o cuidado dele não se apartou de mim. Agora, depois que você passa, aí começa o teste. Tu começa assim, tu está ali no momento, tu tem que gerenciar tuas emoções, continuar fazendo o que você tinha que estar fazendo, continuar amando Deus, mantendo toda a verdade sobre Deus intacta. Ele cuida de mim, Ele está comigo, independente das desgraças que me cercam. Ah, meu irmão, não é para qualquer um, não. Sabe qual é o problema? Uns são aprovados, outros são reprovados. O problema está em que a vida, como eu falei, volto a dizer, não é um algodão doce, não é um fofinho e docinho. A vida vai te dar outra rasteira, e outra, e outra. E deixa eu te contar um outro segredo agora. É curta a beça vida. Não dá tempo para você perder tempo. Não dá tempo para você ficar refazendo caminhos. A vida, ela tem que ser desenvolvida. Não dá tempo. Você sabe quanto tempo de vida você tem? Aí você está aí perdendo tempo com um monte de coisa que não devia. Paulo disse. Deixa eu contar uma coisa aqui. As igrejas tinham desamparado Paulo. Paulo falou, eu estou na pior, estou por eles e estou bem. Estou passando necessidade, as igrejas deveriam estar me mantendo, mas estou bem. Ele vai falar isso, é isso, meu irmão. Aí ele disse, mas quando veio o donativo, tá tranquilo, porque eu também não queria sair daqui. Eu sei viver aqui, eu sei passar fome. Gente, eu não estou falando o que ele está falando. Eu sei, não tenho um dinheiro para comer uma tapioca lá, um crepioca lá no centro de Miguel Couto. Ele não está falando isso não, irmão. Ele está falando assim, eu sei o que é chegar no final do ano, que todo mundo tem esse negócio, e não trocar de roupa. Ele não está falando isso não, ele está falando passar fome. Você já passou fome? Com todo respeito? Então você entendeu o que ele está falando. Se já passou, você entendeu. É não ter o que comer. Paulo falou assim, eu sei viver bem nisso aí. Gente, como alguém pode dizer que vive bem passando fome? Buga, não buga a mente? Aí disse assim, mas também eu sei ter fartura. Eu ainda acho a fartura mais sinistra, né? Porque você está suprido. Farto. Tudo que se tem é tudo que se precisa. Farto. Pô, é difícil. Ele está dizendo que você tem o suficiente. Aí você, talvez é daquele tipo de pessoa que você fala assim, aqueles que me ajudaram, estou nem aí para eles. Agora eu sei. Não sei passar pela fartura, eu sei o que é ser farto. E eu estou nem aí para o André. A gente andava junto, mas era outra situação. Você não vai falar isso, você vai viver isso, você vai fazer. Fala aí, André, estou sem tempo, irmão. Trabalhando aí. Outra pegada, irmão. Lá eu estava meio à toa. Como é que é isso? Fala aí, irmão. Você sabe viver qualquer circunstância? É possível que alguns de vocês perderam a alegria por muitas e muitas questões na sua vida. É possível que seu casamento, seus relacionamentos, você não tem mais alegria nos outros. Você não tem mais alegria na alegria do outro. Já falei isso aqui alguns domingos atrás e vou te falar, meu irmão, evita. Quando a pessoa chegar, vamos supor, a gente está tudo em obra, né? O Anselmo fala pintura, eu falo, eu também pintei. Como é que ficou lá, Anselmo? Se interessa mais por ele do que por você. Viva a alegria na alegria dele, não viva a alegria dele na sua alegria. O que é isso? Pô, não vejo a hora de eu pintar minha casa também por fora, Anselmo. Não, pode até falar, eu estou dizendo o seguinte, o motivo aqui dentro, alegre-se com a alegria do outro. Aprenda, pelo amor de Deus, celebrar o que o outro está passando. É possível que você não tenha mais alegria no pastoreado. Você não tem mais alegria de sentar, ouvir pastor. Você não tem mais alegria de sentar, tomar um café junto. Você não vê motivo nisso. Tudo bem, meu irmão, mas isso não vai te ajudar. E o que você vai fazer? Como é que você vai fazer?
Eu acredito que hoje uma boa resposta diante de tudo que você ouviu é que é impossível estar com Deus e não ser alegrado por Ele. Ele enche teu coração, o reino dele é de alegria, o espírito dele traz alegria. Não é possível que você não entendeu onde é a fonte do trem. Não é possível que você não entendeu que você tem que ir lá. Meu irmão, passa horinhas com o Senhor. Você não está conseguindo manter 1 hora? 5 minutos, não é possível. Tem gente mandando áudio de 5 minutos. Hoje eu ouvi um médico, num grupo doido que eu faço parte aí, limpeza lá, um monte de coisa sobre organismo. Cara, eram 6, 7 áudios de 5, 6, 7 minutos, assim. Falei, cara, ainda bem que o cara é médico, porque se ele fosse um leigo como eu, não estaria ouvindo ele, não. Porque os assuntos eram, né? Tu fica assim, será que é? Aquele tipo de assunto que tu fica meio teoria da conspiração ou verdade? Mito ou realidade, sabe? Então, 5 minutos, meu irmão. Você não pode ficar com o Senhor 5 minutos. Põe mais 5 para a palavra, 5 para oração, 5 para a palavra. Tu vai ver que às vezes tu está tão distante dele, a presença dele não te causa alegria, que tu não consegue ficar com ele 5 minutos. Vai ser muito. Tu fica 5 minutos com gente chata, mas não passa com Deus. E vou te falar, o mundo está treinando a gente para ficar distante dele. Nós estamos sem percepção espiritual. Ontem lá em casa, a gente estava lá em casa fazendo algumas coisas, eu, o Marcelo e o Paulinho. Aí o Marcelo falou assim, gente, o vento é invisível, mas a gente sente, né? Falei, e tem mais. Tu sente o vento no teu corpo. Deus é tão real quanto o vento, mas tu não sente ele no teu espírito. Olha que coisa, como é que a gente está ruim? A gente não percebe Deus, a gente está muito sensorial. Claro, óbvio, né? Se eu beliscar aqui, eu sinto dor. Pelo amor de Deus. Eu estava querendo dizer o seguinte, no nosso espírito nós não temos sensibilidade. Você está entendendo? Então, meu irmão, por favor, eu vim te procurar. Você que hoje fala assim, pastor, a minha vida está no esgotamento. Se eu pudesse, eu parava com tudo. Não posso porque tenho filho, não posso. Você pode dar uma dezena de motivos. Esse não é o motivo que deveria estar te motivando. Tem alguma força maior que deveria estar te puxando. E tem que ser Jesus, cara. Porque ele é um agente motivador que não falha. Os motivos falham, lembra? Os motivos falham. Se você fala para uma pessoa, para de fumar porque teu dente está escurecendo. O médico fala, 6 meses. O cara fala, joga o cigarro daí e fala, parei. Tá louco? Não é assim, gente? Tu já viu alguém que não muda de jeito nenhum? De repente ele recebe uma sentença difícil e ele muda? Você sabe quando que o tratamento de dependência química começa? Não. Fundo do poço. Todo dependente químico precisa de um fundo de poço. Cara, enquanto a pessoa não chega no fundo do poço, ela não muda. Se Jesus não te convencer que tu já chegou no teu, tu ainda vai cavar mais um pouquinho, vai continuar cavando, até tu olhar e falar assim, caramba, onde eu parei?